sobre a fala do presidente Lula, ele que está viajando para Barretos, no interior de São Paulo, ele que está inaugurando um hospital e falou que no hospital não tem dinheiro do Daniel Vorcaro. Vamos assistir. O país precisa voltar a ser humano, é preciso extirpar o ódio. Aqui, nesse hospital aqui, não tem dinheiro do Vorcaro. É isso. Ok. Mas tem. Já deixa eu comentar com o Felipe esse assunto, porque começou. O presidente Lula começou, Felipe, a jogar as pitadinhas aí inesperadas falando sobre o Daniel Vorcaro e sobre como ele não tem ligação com o Daniel Vorcaro. No último evento do Partido dos Trabalhadores, a última convenção que teve aqui em Brasília, não me lembro se foi no início desse mês ou no fim do mês passado, nós trouxemos aqui no Contexto Metrópolis o vídeo que o Partido dos Trabalhadores ia divulgar com a proximidade do Flávio Bolsonaro e do Banco Master, e naquele momento o PT sequer sabia dessa, ou sabia, né? Mas até então a gente acha que não sabia dessa ligação entre o senador Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, mas o filmezinho, o vídeo do PT mostrava proximidade entre Daniel Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro. Agora, de fato, vai começar essa guerra política, onde o presidente Lula vai começar a usar pitadas discretas, mostrando que ele e o governo dele não tem nada a ver com o Daniel Vorcaro. É uma arma forte, poderosa, que o governo e que o PT, principalmente, vai usar a partir de agora. Lembrando, que eu trouxe aqui mais cedo, a pesquisa Genial Quest, que foi divulgada nesta semana, aponta que aqueles eleitores autônomos e os eleitores independentes foram, nessa pesquisa, mais para o lado do presidente Lula. Essa pesquisa, depois de 3 pesquisas consecutivas, mostram o presidente Lula um pouco à frente de Flávio Bolsonaro. E a gente está falando de segundo turno. No primeiro turno, o presidente Lula está à frente. No segundo turno, essa pesquisa de Genial Quest já mostra o presidente Lula um pouquinho à frente do senador Flávio Bolsonaro. E o mais interessante dessa pesquisa são os outros recortes, Felipe, que vão para além dos números de intenção de voto. A pesquisa para o Planalto foi um fôlego, e o outro fôlego semanal foi esse áudio aí do senador Flávio Bolsonaro, mas o primeiro fôlego da semana para o Palácio do Planalto foi o resultado da pesquisa Genial Quest, que mostra 3 pontos importantes para o Palácio do Planalto. O primeiro ponto foi o encontro do Donald Trump com o presidente Lula com o Donald Trump. Os eleitores, de acordo com a pesquisa, e se a gente tiver as artes aí, produção, vocês podem rodar, porque eu não vou me lembrar dos números de cor. Eu só me lembro que, sim, a maior parte da população entendeu que o encontro entre o presidente Lula e Donald Trump foi positivo. Isso aí, ó. A reunião de Lula com Trump foi mais positiva ou mais negativa para o presidente Lula? Mais positiva. 37% da população entendeu que o encontro entre os presidentes foi positivo, ou seja, primeiro ponto positivo para o presidente Lula. O segundo ponto positivo para o presidente Lula foi a questão... tem mais uma. Publicamente, Lula saiu mais forte ou mais fraco após o encontro com Trump? Mais forte. Então, quase 60% das pessoas entrevistadas entendeu que o presidente Lula sai mais forte desse encontro. Então, esse encontro foi realmente muito importante para a imagem do presidente Lula nesse momento. Um segundo ponto foi a questão do Desenrola. O programa Desenrola, que mesmo que seja um programa de solução momentânea, temporária, e que seja também uma campanha eleitoreira, foi bem visto. O Desenrola vai tirar as pessoas das dívidas? Então, a maioria da população entendeu que sim, muito, vai ajudar e muito a população. Então, 61% entendeu que vai ajudar e muito. Então, o Desenrola foi sim muito positivo nesse momento para tirar o presidente Lula, que estava muito colado, agarrado com Flávio Bolsonaro nas pesquisas de opinião e pesquisas de intenção de voto. E tem mais, tem um terceiro ponto
do presidente Lula foi também a questão do... Tem o desenrola, que é da dívida, tem o Donald Trump e tem o imposto de renda, a isenção do imposto de renda, que não tinha tido resultado, agora teve. Agora teve resultado, as pessoas entenderam agora, neste momento. Eu acho que o pós-declaração de imposto de renda, Felipe, que vem nesse momento agora, no final de abril e maio, que é o momento final de entrega da declaração do imposto de renda, finalmente chegou o resultado que o Palácio do Planalto queria. As pessoas entenderam e viram. Não foi lá aquele resultado todo não, tá? Mas teve sim um resultado da isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 5.000. Então, esses 3 pontos trouxeram fôlego para o presidente Lula, descolaram o presidente Lula do Flávio Bolsonaro no segundo turno e colocaram, se a gente tiver também a arte que é importante dos eleitores independentes, trouxeram os eleitores que estão no centro ali perdidos sem saber em que vão votar, que são esses independentes, trouxeram esses eleitores para o lado do presidente Lula. Já explicamos aqui para vocês diversas vezes. É mais uma eleição muito polarizada no nosso país. Tá aí, ó, a aprovação do governo Lula está muito pequenininho, eu não consigo ler, mas ali no centro, tá aqui, ó, aprovação do governo Lula, em vermelhinho ali, ó, 57% desaprovam, mas 37% aprovam. Então, os independentes, que é quem está ali no meio, 32% apenas aprovavam no mês passado. Já neste mês, isso subiu para 37%. Então, foi uma subida, uma elevação considerável. De 32%, 37% aprovam. Um movimento interessante nesse momento para o presidente Lula. Então, fôlego. Aqui, agora no segundo turno, a gente consegue ver isso também, esse posicionamento. Intenção de voto para presidente, segundo turno, cenário 1. O cenário 1, pessoal, é Flávio Bolsonaro e presidente Lula, tá? Para deixar claro para vocês. Neste cenário 1, os independentes mostram o presidente Lula saindo de 26% de aprovação para 29% de aprovação. Então, mais um aumento considerável do presidente Lula e os eleitores independentes subindo, se aproximando do presidente Lula nesse momento. E, como eu disse, a tendência, por conta desse áudio vazado do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, é que na próxima pesquisa haja maior aproximação ainda destes independentes, eleitores independentes que até então não sabem que vão votar do presidente Lula. Olha, na Bahia, o presidente Lula respondeu a uma pergunta sobre a denúncia envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e seu provável adversário na corrida à reeleição ao Palácio do Planalto. De acordo com Lula, o caso do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é caso de polícia. Vamos ouvir. Desse país. Chega. Eu não vou comentar o caso de polícia, não é meu. Eu não sou policial. Eu não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia. Você precisa ter algum delegado aqui? Não tem. Então vá na primeira delegacia da Polícia Federal e pergunte como é que vai ser tratado o caso dele. O meu caso é tratado do povo brasileiro. É tratado da Petrobras, tratado do emprego. É isso. Um beijo no coração para vocês e um beijo a Petrobras e parabéns pela FAPEC. Bom, e antes do áudio enviado por Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, teve então essa fala do presidente Lula. Deixa eu falar com o Felipe sobre tudo isso que a gente juntou aqui, pesquisa Quest, presidente Lula, como eu disse, bem discretamente jogando as pílulas, o veneno do mal, as pílulas aí do Daniel Vorcaro discretamente. O presidente Lula vem fazendo, o PT vai agir de forma mais dura, o presidente Lula de forma mais discreta, e a pesquisa Quest mostra os independentes, pessoas que não sabem até então em quem votar, se aproximando neste momento. A pesquisa é uma fotografia de momento, mostrando interesse dessas pessoas no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A conferir a próxima pesquisa, Felipe.
Exatamente, Neila. Você vê, por exemplo, que essa pesquisa da Quest, é bom lembrar, não capta, né, essa crise do Flávio Bolsonaro em relação ao Daniel Vocaro e Banco Master. O que a gente pode depreender dessa pesquisa da Quest são três grandes vetores. Primeiro, é que o Trump é o maior aliado político do Lula, né? Quando o Trump convidou o Lula a ir para os Estados Unidos, né, e o Lula foi para os Estados Unidos, e depois deu aquela coletiva de imprensa, né, demorada, com todos os ministros de Estado, né, e isso colocou o Lula nos holofotes novamente e rememorou aquele momento do ano passado em relação ao Lula se colocando contra o Trump, né, em defesa da democracia, em defesa da soberania do Brasil, contra o tarifaço, contra a aplicação da Lei Magnitsky em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, quando o Lula foi para os Estados Unidos falar com o Trump agora, né, para esses eleitores independentes, né, que estão fora da bolha bolsonarista e fora da bolha lulista, né, ele viu o Lula lá e gostou da atuação do Lula, né, defendendo o Brasil, pedindo cooperação internacional para a segurança pública, pedindo o fim do tarifaço, pedindo o fim do processo sancionatório em relação ao Pix no Brasil, que é uma tecnologia feita no Brasil. Então, isso fez com que o Lula voltasse a poder colocar o seu posicionamento em relação à defesa do Brasil no exterior. E isso encontra eco no Brasil, né? O segundo aspecto, que mostra essa pesquisa claramente, é que os dois grandes projetos recentes do governo, né, surtiram efeito, demorou, mas surtiu efeito. Primeiro, em relação à isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. Né? As pessoas não estavam entendendo sem antes fazer e declarar o imposto de renda. Depois que ela começou a declarar o imposto de renda e viu que ela é isenta dos R$ 5.000, isso surtiu efeito nessa parcela da população e ajudou o Lula a subir nas pesquisas. E o terceiro aspecto, Neila, é a questão do desenrola. Né? Todo mundo sabe que o endividamento da família é um grande problema do Brasil. O endividamento da família é um problema da economia do Brasil. E quando esses eleitores independentes virem o governo tentando endereçar esse problema, mesmo que essas pessoas não fossem beneficiadas por esse programa do governo, né, esse programa também surtiu eleitoralmente nessas pessoas. Né? Então, esses três fatos, né, dá para entender e dá para justificar o porquê que o Lula, nessa pesquisa da Quest, ficou no momento melhor do que o Flávio Bolsonaro. Com toda certeza, dá para a gente elaborar também aqui, né, conjecturar, a próxima pesquisa Quest, a próxima pesquisa que vier, vai captar esse momento ruim do Flávio Bolsonaro e a tendência é esses eleitores independentes também migrarem, de certa forma, para o Lula ou para outros candidatos, né? O Caiado e o Zema. Né? E aí o Lula deve ficar um pouquinho mais na frente que o Flávio Bolsonaro no segundo turno, na minha opinião. Né? E aí, em relação ao último assunto, Neira, que é importante a gente destacar, você vê, né, que o Lula está se aproveitando, de certa forma, da questão do Banco Master e do Flávio Bolsonaro para poder ganhar, né, capital político em relação a esse assunto. Então, quando ele é perguntado o que ele achava da relação do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vocaro, ele colocou: é caso de polícia. É caso de polícia. Ele não falou nada sobre esse assunto, né, mostrando claramente que a Polícia Federal pode ter muito mais indícios em relação ao Flávio Bolsonaro do que foi revelado até agora. Neila. Muito bem, é que a gente vai ver, até porque tem outras investigações ao mesmo tempo. Vale lembrar o caso do senador Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressistas, do PP, que ainda está em andamento, né? O Ciro trocou de advogado, o advogado dele era o Cacá, ele destituiu o Cacá, e uma das justificativas era porque o Cacá é muito próximo do PT. E lembrando que o Cacá é advogado também do Ibanez Rocha, que é ex-governador aqui do Distrito Federal, que também está ligado ao caso do Banco Master, ou seja, está todo mundo ligado ao caso Master neste momento. É mais um investigado e outros podem aparecer. E eu estava pensando também uma coisa ontem, até não falei aqui no programa, acabei me perdendo sobre isso. O pai do Daniel Vocaro foi preso ontem na Operação Compliance Zero, a sexta fase da Operação Compliance Zero. Lembrando que o Vocaro está no meio de uma colaboração premiada. E fiquei pensando, Felipe, quem está no meio de uma colaboração premiada, colaborando com a Polícia Federal, com o Ministério Público e com o Supremo Tribunal Federal,
está num momento de negociação. Eh, Seria mesmo um momento de negociação, o momento que o seu pai é preso? Será mesmo que esse ainda é um momento de negociação? Porque me parece um indício muito claro, a prisão do Henrique Porcaro, me parece um indício muito claro de que essa delação não está sendo mais útil para essa investigação e que muito em breve o ministro André Mendonça, que é o relator do caso lá no Supremo Tribunal Federal, vai vir a público para dizer que Daniel Vocaro vai continuar preso e que a delação não vai ser utilizada. Eu até contei aqui esses dias no programa, né, falamos sobre isso, e que existe sim a possibilidade de não utilizar a colaboração premiada, porque a gente sempre vê, a pessoa vai prestar colaboração premiada, vai ser beneficiado. Não, não é porque uma pessoa começou com esse benefício da colaboração premiada e começou com essa negociação, que o Ministério Público, a PF ou o Supremo, com quem aquilo ali foi acordado, é obrigado a aceitar, né. Então vai depender se o que o Daniel Worcaro trouxer, de fato, vai trazer novidades sobre o caso. Se não houver novidade, porque tem muita gente dizendo aí que não tem novidade nenhuma, que tudo que tem nos aparelhos telefônicos do Daniel Worcaro já são suficientes para continuar essa investigação. Então me pareceu que essa prisão do Henrique Worcaro, mostra que a delação premiada do Worcaro já não é mais necessária, Felipe. Olha, a sua leitura é muito boa, né, mas quer trazer muita leitura também, né. Ninguém gosta de ver familiar teu ser preso, né. Fico imaginando o Daniel Vocaro ver o pai dele, ser preso na operação da Polícia Federal, né. Provavelmente a próxima que vai ser presa deve ser a irmã do Vocaro, né, que também está envolvida na questão do Banco Master. Seu primo foi preso, né. Eu fico imaginando ele vendo seus familiares sendo presos e como isso não poderia catalisar a vontade dele de fato, contribuir para a investigação da Polícia Federal de fato, esclarecer todos os pontos soltos, né. Mas o fato, Neila, é que a Polícia Federal tem 8 celulares do Daniel Vocaro, né. Somente um celular está sendo alvo de tá sendo alvo de investigação, né, de análise. Imagina chegar nos 8. Então a Polícia Federal está sempre um passo na frente do Daniel